Karina Fuc, irmão de Carol Fuc. Olá, tudo bom? Yasmin entrou. Yasmin tá aqui, veio me ajudar. Oi, Karina. Tudo bem? Oi, Adolfo. Estamos esperando as irmãs, futuras médicas da família. Entrou Juliana. Olá! Oi, Estão me ouvindo? sim, tá ouvindo a gente? Estou. Vou colocar aqui no máximo. Pronto. Karina já está aqui. A Júlia disse que ia aparecer. Vocês estão tímidos? Tô demais. Tô com Tem vergonha. alguns amigos aqui. Agora a conexão é que não está muito legal aí de vocês. Vocês estão me enxergando bem? Não tá travando, não. Porque para mim vocês estão... Deixa Então, eu até pera, vou olhar botar aqui. aqui. Tá meio... Tá travando. Oi, Marise. Travou. Melhorou. Pronto. Agora ficou bem visível. Ali está com um pouquinho de delay, porque eu estou acompanhando pelo iPad também de Azinho para ver se tá tranquilo. Eita, vieram para a live até de óculos. Eu acho que eu vou botar meu óculos também. Agora, completamente médicas, uma tá de branco. Quase. Vai demorar um pouquinho ainda. Se a pandemia deixar também. Pois é. Eu vou fechar os comentários. Marisa está aqui. Letícia, Carlos Guilherme. Não entra não, porque senão vai dar delay aqui, mãe. Vai não. Quem que tu não quer para entrar? Não, é porque a mamãe tá entrando, ela tá aqui do lado, aí vai ficar a zoada da gente falando e... Peraí que eu vou entrar ali nos outros. Rapidão. Então, bota ela para ir pro quarto. Ela tá no ao vivo aqui. Juliana foi fazer o que mesmo? Botar lá pra mamãe. Ah, tá. Mamãe também entrou. Aí daqui a pouquinho eu vou fechar para aparecer só o rostinho de vocês. Agora a imagem ficou ótima. Jaqueline entrou, né? Oficial, Jaque 1, é isso? É, entrou. Deu certo. A Gema também. Oi, cheguei. Aham. Pronto. Muito obrigada pela presença de cada um. E agora eu vou desativar, porque se eu ficar olhando, eu não rendo nada. E a vista nem dá certo. Como vocês estão? Bem, assim, tranquila. Já passou o pior, assim, em questão de ficar muito ansiosa com o isolamento, porque acho que acostumou, né? Ficar em casa. Mas tá bem tranquila Acostumou agora. uma nova rotina, né? É um novo normal, como as pessoas estão caracterizando. A gente teve também que, querendo ou não, todo mundo teve que se adaptar, né? Nós duas, por morarmos fora, a gente também não tinha mais tanto esse convívio com a nossa família aqui dentro de casa. Também foi uma readaptação. Uhum. E o fato também das aulas remotas, tudo foi uma readaptação que a gente teve que segurar, né? Teve que fazer a questão também da ansiedade. A gente também estava tentando muito segurar a barra para não surtar, né? Porque a gente suspeita que a gente teve,
mas não é nada confirmado porque não fizemos o teste, né? Já bem no começo, já tem vai fazer 2 meses, 3 meses, mas graças a Deus tá tudo bem. E com relação à live, estão mais tranquila, né? É, Agora eu queria que vocês se apresentassem. O nome, a idade, qual que vocês estão fazendo, onde vocês estão morando. Eu me Passar o chamo Ana BO. Clara, eu tenho 20 anos, eu faço medicina, estou no 4º período. Eu faço no Centro Universitário São Lucas, em Porto Velho, Rondônia. E eu já fiz em outro lugar, que foi em Parnaíba, no Piauí, 1 ano. Só que acabou que eu tive que transferir. Aí eu perdi também 1 ano, mas hoje era para estar no 7º, mas estou no 5º. Indo para o 5º, na verdade. Indo para o 5º. Vocês fizeram o 4º período durante a pandemia. Durante a pandemia, isso. eu sou Juliana, irmã de Ana Clara, mais velha. Tenho 22 anos. Também curso medicina, na mesma sala, no mesmo centro universitário. Também moro em Rondônia, em Porto Velho. E eu fazia antes também medicina em outro centro, né? Uma outra universidade, que era em Parnaíba, a IESVAP. E também já fiz arquitetura, fiz 3 períodos de arquitetura, ia para o 3º período quando eu saí, na Universidade Estadual do Maranhão. E Certo. hoje moramos juntos, estudamos juntas na mesma sala. Quanto tempo vocês passaram juntas lá sozinhas de pandemia? Durante a pandemia? 2 dias. Vocês conseguiram vir? Sério, 2 dias. Porque quando a faculdade decretou, foi dia 17. Aí mamãe, dia 20, comprou a passagem e a gente veio. 3 dias. Ah, A gente passou os certo. E férias. qual foi o meio de comunicação para vocês ficarem sabendo que ia ter essa paralisação? Foi um... De primeira a gente soube por boatos, né? Que que ia Certo. parar. já ia parar, a universidade toda já estava sabendo. Aí, logo depois, a universidade utilizou o site, que é por onde a gente tem o nosso acesso às nossas notas, que é o portal, eles utilizaram o site para fazer um comunicado geral, né? Um comunicado assinado e disponibilizado por eles, pelo centro. E também foi mandado um comunicado pelos líderes de turma para eles passarem no WhatsApp, no grupo da turma que a gente tem e no grupo com as 2 turmas. Do dia 17, vocês chegaram a assistir aula Não. A gente ficou uma semana parada ainda. Foi. antes? A gente ficou, eles deram no dia 17, não, assim, dia 16 a gente ainda tinha aula. Aí dia 17 eles pararam já com um calendário de retorno, que seriam só 15 dias. Né? Certo. Só que acabou que uma semana antes do retorno eles emitiam outro comunicado falando que não ia retornar, mais 15 dias, mais 15 dias. E aí ficou nisso até agora. A gente também tem um comunicado até 17 de agosto. Na hora que vocês receberam esse comunicado, o que vocês sentiram? O que vocês pensaram? Pavor. Porque eu, como já vim de 2 universidades, apesar da minha segunda ser a continuação da medicina, mas eu fiquei com muito medo, assim, de eu me atrasar muito, né? Exatamente de eu não saber quando que eu teria que voltar, como que isso ia ser resolvido. Apesar da gente também ter de usar muita plataforma digital, a internet, a gente ainda não tinha esse contato inclusive, a gente tem aula de um professor que é gastro, ele dá aula pra gente de patologia por videoconferência, mas esse fato da gente ter que tá em casa e assistir a aula foi muito chocante, foi muito diferente, né? Mas no começo eu senti muito pavor, assim, de tipo, meu Deus, quanto que eu vou me formar? Será que isso vai me atrapalhar? Ou até mesmo, será que se eu vou pegar a doença eu não vou conseguir me formar, eu não vou conseguir ser alguém na vida? E também pelo fato da medicina ser muito prática, né? A gente tem muita prática em hospital, em laboratório, e acabou que foram todas suspensas. E o fato de
o MEC, né, ser obrigado para você passar num período até então, você teria que fazer as práticas do período anterior. A gente não sabia se a gente ia conseguir passar de período, porque ele não fez as práticas, se não ia conseguir passar, se eles iam conseguir repor. Então, a prática eu acho que foi uma coisa que mais influenciou, assim, sabe? De tudo. Vocês tiveram quantos dias do dia do comunicado, dia 17, até de fato começar a aula remota, a aula online? Demorou quanto tempo? Mas não demorou, eu não sei dia mesmo, assim, tempo, mas não demorou quase nada. Eles logo organizaram na segunda vez em que eles comunicaram que não iria realmente voltar, devido à situação da pandemia, eles já organizaram para fazer o AEAD. Sim. Eu acho que foi em torno de 15 dias, mais ou menos. E como é que ficou essa organização da EAD? Vocês estudariam no mesmo horário que era antes? Mesma aula. O mesmo horário da aula, a gente teria o horário EAD. A diferença é que não seria na sala de aula, seria cada um na sua casa. Mas os horários eram os mesmos, foram cumpridos pelos mesmos professores, né? E foi isso. Nem todos os professores. Alguns professores tiveram que ir para a linha de frente. Então, acabou que muitos professores foram substituídos. Isso foi um pouco chato, porque, querendo ou não, a gente já estava acostumado desde o começo do ano com um professor, um modo de aula, porque cada professor, querendo ou não, dá uma forma de aula, tem a sua própria didática. E aí, com a mudança dos professores, acabou que teve algumas matérias que a gente teve uns problemas de aula. E quantas matérias vocês tiveram? Quantas matérias Travou. a gente teve esse semestre? A gente teve 7 matérias. Todas vocês ainda continuaram, por mais que houvesse a troca? Sim. E foi muito chato e muito difícil, porque a gente está no período que a gente está saindo do ciclo básico para ir para o ciclo clínico, certo? Uhum. O que significa isso? A gente está saindo daquela parte mais básica, de bioquímica, de biologia, de conhecimento, já entrando para uma parte mais prática, mais de hospital, onde você lidar literalmente com a vida dentro do hospital. Então, essa cadeira de semiologia, para a gente, foi o que mais, assim, a gente ficou muito baqueado, porque, querendo ou não, tem assuntos que você não consegue entender só por uma videoaula. O professor precisa, mesmo que a aula seja teórica, ele precisa demonstrar, por exemplo, tem algumas manobras, tem algumas... A semiologia em si, ela precisa ser mostrada, né? Mesmo que na aula teórica. Então, assim, pra gente até nisso foi muito difícil. A gente teve aula com professores que estavam trabalhando. A gente já teve várias aulas, a gente teve com um professor que, tipo, estava trabalhando, e aí ele precisou, na folga dele de 40 minutos, 50 minutos, que era o horário da aula, ele deu pra gente essa aula. Então, assim... No hospital? No hospital. Ele entrava dentro da sala de repouso, ligava o celular e dava aula pra gente. E, querendo ou não, também ficou um pouco desfalcado exatamente por algumas perguntas, por eles não terem essa prática, por essa substituição de professores, eles não contemplaram 100% a gente em questão de conhecimento, de demonstração. A gente teve até nessa matéria de semiologia, a gente trocaram os professores e ficou uma abertura tão grande na matéria que a gente teve que conversar com a coordenação, pedir para voltar o antigo professor para a gente conseguir ter um aproveitamento melhor, sabe? Foi bem chato essa parte de troca, que a gente entende, querendo ou não, tiveram os professores que tiveram problema em família, estavam em linha de frente, é tudo muito difícil, sabe? Mas... E também tem alguns conteúdos que, querendo ou não, são mais difíceis. Por exemplo, na semiologia, você estuda partes do sistema. Um conteúdo é de neuro, outro é de gastro, outro é de pneu. Você estuda cabeça, coração, pulmão, tudo separado, né? E, por exemplo, o neuro é muito difícil. É muito difícil. São muitos detalhes, é uma coisa muito pequena. Então, assim,
pra gente, mesmo que a professora Glauci, ela tá com a gente desde o começo, foi maravilhosa, assim, mas eu senti que, apesar dela destrinchar bastante o conhecimento, a matéria, ainda ficou, assim, faltando aquele plus, sabe? Aquele O diferente o que no diferente. dia a dia é que acontece. Exatamente. A Que prática, ela dentro né? da sala de aula, mesmo que seja a parte teórica, eu sei que ela faria por conta de um material que ela leva diferente, por conta de uma didática diferente, por conta dela pegar nós mesmos, alunos, e mostrar, olha, desse jeito, é assim, a parte da semiologia, onde você principalmente estuda a questão de você analisar, de você inspecionar o paciente, que é aquele olhar clínico que você tem que ter, já muda, né? Já muda bastante. E eu Porque acho ficava só ela sentada como eles ficavam sentados como nós estamos. que exatamente. Não passava slide, não passava, porque o Zoom tem essa Não, eles possibilidade de passavam slide. passavam. Passavam slide. A maioria se não todos, os Professores professores passavam slide. Era o material de apoio que eles tinham. Eles disponibilizaram aulas, links de outros professores, de outras situações com relação ao conteúdo ou não? Não, era assim, a Vocês gente foram tinha uma atrás? aula, ficava gravada a aula e era isso, era a aula dele no horário que era a aula mesmo normal e ficava gravada a aula ali. Só que o que pelo menos eu senti, e que tem muitos professores, não só professores, até aluno mesmo, você ficar só olhando para uma câmera, olhando o professor, é muito difícil, a concentração é muito difícil, porque em casa tem tudo para te tirar do foco da aula. Dentro de uma sala de aula, não, é só tu, o professor, E ele chama a tua atenção. e ele né? chama a tua atenção, e tudo, Se e tu não acaba quer assistir a aula, tu sai. Lá o microfone ficava desligado. Sim, e as nossas aulas não eram com vídeo. Por exemplo, não tinha que todos os alunos estarem com... Algumas. Não, nenhuma, não teve. Uma de medicina legal era. Ah, só teve uma matéria que O era... professor exigiu que O todo professor mundo exigia que todo mundo ligasse as câmeras. câmeras. O resto era tudo só o logado mesmo e apenas o professor com câmera ligada. E som. Vocês poderiam assistir em outro momento para tirar dúvida. Poderiam. Só que não teria como. É só se a gente mandasse um WhatsApp pro professor depois da aula, que a gente assistiu. Ou pela plataforma também, mas era bem mais Mas difícil. é bem mais difícil. A gente teve alguns problemas também com essa mesma professora de Glaucio, porque na época, logo no começo, o pai dela, que inclusive foi nosso professor também, que é infectologista, ela também é infecto, ele estava internado. Então, assim, ela precisou dar um tempo, ela não estava dando aula pra gente, né? Aí foi um pouco E difícil, mas vocês se ajudaram. sim. Como assim? Uma ajudou a outra na hora de tirar dúvida, porque assim, uma coisa que o professor está falando, pode ser que Juliana tenha entendido um pouco mais do que Ana Clara. Isso acontece Ou então, até no normal, na aula normal. A maioria das vezes a gente senta perto, né? Uma da outra. A gente senta uma do lado da outra, a maioria das vezes. E todas as aulas, mesmo EAD ou presencial, todas as aulas a gente sempre... Ana Clara, por ter feito um período a mais, ela, em algumas cadeiras, ela já tinha o conhecimento a mais do que eu. Então, algumas dúvidas ela tirava e outras que eu tinha mais facilidade, eu ajudava ela. E no EAD também foi assim. Algumas dúvidas que surgiam, a gente conseguiu tirar uma com a outra. vocês assistiram assistiam no mesmo horário e com o mesmo notebook? Não, porque a gente tinha que logar. Então não adiantava só Tá. porque só dava logado. Tinha que ter Ana Clara e Juliana na videoaula. Certo, entendi. Vocês tiveram problemas com a internet? Com a conexão? Sim, bastante. Principalmente no hospital, quando os professores iam para o hospital. Trava muito, Internet. acaba que o professor às vezes aí trava e não sabe o que o professor falou, Não aí sabe passa onde parou, onde está no slide. Vocês tiveram que fazer trabalho? Sim, tinha matéria que as atividades do dia, ele dava uma aula e passava uma atividade. Valiam como presença.
porque nenhuma matéria a gente teve, tipo, o log na aula como presença. Ou a matéria, ou o professor fazia atividade como presença, ou acabou que todo mundo recebeu presença em todo mundo. Foi só um professor que fez isso, na verdade. Em que ele fez algumas atividades que valiam pra Ah, porque eu não fiz verdade. É. Só dois professores. Tinha uma cadeira que a Ana Clara não pagou, por conta que ela já tinha pagado na outra universidade, e eu paguei, que foi bioética. Aí a professora faziam. também fazia algumas, ou eram atividades que valiam ponto, que é o que tem que ter, as atividades extras, ou nas aulas mesmo que ela pedia para fazer para que valia a presença. E como foi realizar essas coisas, essas atividades? Vocês realizavam juntas? Você podia pesquisar? Pode, gente, uma semana para entregar. Ah, tá. A aula E era como nas vocês sextas. entregavam? Por Word. Aí eles abriam, porque a gente tem a nossa plataforma. Cada um tem a sua plataforma e o professor tem acesso a todos os alunos da turma. Aí ele abria a atividade no portal, né? No portal do aluno, que é o portal dele, que a gente usa a plataforma Blue. Aí ele abria a atividade, dava o tempo e aí, vamos supor, hoje é segunda, para outra segunda, ele marcava, olha, é data tal, até 11h30 da noite, em horário de Brasília, vocês podem me enviar. Aí, às vezes, ele especificava que queria em norma de ABNT, ele queria em PDF ou Word, aí ele sempre especificava como ele queria aquela atividade. Vocês realizaram juntas ou não? Muitas Ou juntas? E aí podia mandar um trabalho com o nome das duas? Assim, é porque algumas perguntas não tem muito o que, por exemplo, são muito, o que é tal coisa? Você responde com uma, duas palavras, então você não tem muito o que dar. Agora, assim, em questão de atividades que eram em texto corrido e tudo, sempre tem a opção de, quando você vai enviar, de você clicar em que era uma opção em que você confirmava em que você não copiou de ninguém, que não era cópia do Google nem nada, e que essa plataforma, ela fazia tipo uma leitura, fazia uma comparação da sua atividade com os sites. Conferir o plágio. Conferir o plágio. E aí você tinha que enviar sem plágio, porque senão conferia como plágio e era dado como zero a atividade. Mas muita atividade também era, por exemplo, era o mesmo tema. Então, querendo ou não, as atividades ficavam parecidas porque era o mesmo tema para 80 alunos. Então, não tinha muito do que diferenciar. Às vezes, uma informação a mais, uma informação a menos fazia diferença. Mas a maioria, se você pegar essas atividades, a maioria delas eram com o mesmo conteúdo, porque era a mesma pergunta, era a mesma atividade para todo mundo. E acaba que todo mundo se ajuda, né? Vamos supor, o nerd da sala que fazia e mandava e só falava assim, não copiem, porque a professora zerava, né? A da pessoa e a das duas pessoas que estavam parecidas. Então vocês tinham a oportunidade de ver o que o outro tinha feito. Não, assim, dos nossos amigos. Não na plataforma, tipo, no WhatsApp mesmo. Tá, mas só entre amigos. Um passava para o outro, olha, eu fiz assim. Então vocês compartilharam informação. Isso, agora na plataforma não, é cada uma com a sua única e não podia ter plágio. Nada igual, porque senão era zerada. E qual foi o maior desafio assim que vocês perceberam, que vocês sentiram, tiveram que superar? Disciplina. Pra mim foi. De quê? Disciplina. Ter Disciplina para sentar e estudar. Para estudar, para acordar. Tanto que, assim, foi uma discussão muito grande aqui em casa, porque às vezes a gente tinha aula 7h30, 8 horas da manhã. E aí meu pai queria porque queria que eu assistisse aquela aula. E muitas vezes eu não queria. Eu falei, pai, vai ficar gravado. Então eu vou assistir mais tarde. Ele, não, mas tu tem que assistir agora. Eu falei, pai, mas eu não quero, eu tô com sono, eu quero dormir. Aí, assim, eu acho que pra mim o maior desafio foi eu ter a disciplina de entrar na sala naquele horário. Só quando os professores eram bem casqueiros, como a gente teve de medicina legal, que ele pedia pra gente mostrar no vídeo. Então a gente tinha que assistir a aula. Mas também era uma aula muito boa, então era muito difícil eu não querer assistir, porque é uma cadeira muito interessante, né? Porque você mistura a questão do direito com a medicina, casos de assalto, morte, esse tipo de coisa. Medicina legal, né? Parte de perícia e tal. Então era muito legal, mas assim, outras aulas, às vezes eu não tava afim
de assistir, por exemplo, patologia. Eu não sou muito fã de patologia, então quando era com um professor de fora, que eu gostava bastante da didática dele, da forma dele que ele dava aula, aí no começo eu assisti, no final eu já dei mais uma relaxada. Eu gostava de assistir depois, no meu tempo. Eu gosto muito assim, depois que eu deitei, aí eu cansei do Instagram, aí eu vou assistir as aulas de novo, eu vou ler alguma coisa. Tanto que minha mãe acha e meu pai acha que a gente não estuda muito, mas é porque no horário que eles acham que a gente não tá dormindo, a gente está estudando. Que é o que a mamãe briga muito com a gente, porque a gente fica muito de madrugada, acordada, assistindo e estudando. Pra ti também foi a mesma situação? Hã? Pra ti também. Pra ti foi a mesma situação? Foi, porque assim, na presencial, as práticas eram o assunto da teórica. E as práticas, você não poderia, tipo, ter uma consulta de livro, de internet, assim, os professores cobravam que a gente fosse já sabendo. E era semanal essas práticas, eram toda terça e quinta. Então acaba que, mesmo que tu não quisesse, tu ia ter que estudar, porque o professor ia te cobrar isso. E era avaliativo. E era avaliativo. Então acabava que mesmo que a pessoa não fosse assim tanto de estudar todo dia, de ter uma rotina de estudar, acabava que estudava. E não é AD não, porque a gente não tem prática. Então acaba que você só estuda o teórico, em que... E não tem aquela cobrança. E fica vago. Aluno só ficava vai... vago, Aluno só vai com cobrança, não adianta. assim, a gente tem a cobrança apenas das provas, que a gente continua fazendo. E tu tem Como é que vocês fizeram essas provas? Foi tudo online também, numa plataforma. Mas vocês tinham a faculdade permitia que vocês pesquisassem ou não? Vocês pesquisaram sem ninguém saber e ninguém está assistindo a live. Não, mas tipo assim, a faculdade, quando ela emitiu um comunicado, ela emitiu um comunicado já, tipo assim, consciente. Contando com a nossa responsabilidade de aluno, a nossa consciência. E consciente que ia haver pesquisa. Ela mesma falou no comunicado, nós sabemos que haverá pesquisa e tudo. Só que fica muito subjetivo, sabe? A prova vai estar lá, você não poderia fechar a prova e voltar. Sim, fiz, aí saí, voltei, não. Você tinha que responder e acabou. Não tinha como você pesquisar saindo da prova. Você poderia usar celular, iPad, o que você quisesse, porque não tem como eles controlarem isso, até porque a gente não ficava com câmera ligada. A gente só tinha que entrar numa live também com o professor, só que ninguém era de câmera ligada, era apenas uma live para tirar dúvida, por exemplo. Acho que a questão tá errada. Essa questão tá ambígua. Então a gente mandava nessa live com o professor e ele resolvia o problema da prova. Mas nada de câmera, assim, que eles pudessem fiscalizar a prova. E o que eles disseram dessa parte de laboratório? Vocês vão fazer no próximo semestre ou ficou perdido? A faculdade pediu a opinião de todas as turmas, porque eles queriam fazer cada turma com a sua prioridade. E na minha turma, pelo menos, as pessoas optaram, eles queriam voltar dia 13 de julho, as práticas, no laboratório. No hospital não, só no laboratório, com todos os cuidados, com tudo, sabe? E a minha turma optou por não voltar. Eles querem, a gente tem um calendário para 17 de agosto voltarem as aulas remotas, mas só vai voltar as presenciais em setembro. Eu, particularmente, acharia legal a volta das aulas, mas a maioria optou por não. Então, acabou que eles botaram as nossas práticas para setembro, do 4º e do 5º período. Nós vamos fazer as duas práticas juntas, dos 2 períodos. E no teu caso, Juliana? Também. Para ti? Tu também preferia que voltasse? Eu preferia voltar. Porque pelas reportagens e até a nossa vivência aqui, tudo voltou. Shopping voltou, praia voltou, restaurante voltou, bar voltou. Alguns outros cursos voltaram, como odonto. Aqui também o SEUMA já está voltando às práticas, porque que só no Brasil inteiro está voltando as práticas. Porque que só a nossa faculdade de medicina que não pode voltar, entendeu? Assim, por mim também eu voltaria. Eu sei que é bem complicado, porque a maioria das pessoas, porque lá são 2 turmas, né? Que é a nossa turma que é do FIES, de pessoas transferidas, e a outra turma que são as pessoas que pagam. E a maioria, se não todas as pessoas que são da nossa sala, quase todos são de fora. Então mora só.
a faculdade não tem como marcar plano de saúde para todo mundo. Não tinha também leito para todo mundo lá em Porto Velho. Se você ficasse doente, você teria que esperar vagar. Então, assim, é uma situação muito complicada. Apesar da gente querer, a gente também entende que existem outras pessoas que não têm. Tem gente que mora com avô, com avó, com pai, que tem alguma comorbidade. Alguns amigos nossos têm também, são de risco, são do grupo de risco que não podem estar se expondo. Então, assim, é muito difícil. É um querer nosso, mas a gente também entende que há toda uma outra conjuntura por trás, outras pessoas, as pessoas que trabalham, porque o laboratório a gente não vai poder ligar. Nós sozinhos ir lá pegar o material, porque as pessoas que trabalham lá, que abrem o laboratório, que são responsáveis pelos laboratórios, precisam também retornar o checklist para a faculdade, do que foi usado naquela turma, qual professor que estava, quanto tempo de aula foi dado, quais os materiais foram usados. Algumas práticas a gente precisava usar seringa, gaze, algodão, álcool. Então, tudo isso tem que ser prestado conta com a faculdade, né? As pessoas que são responsáveis pelo laboratório precisavam prestar essa conta. Então, assim, e essas pessoas, como que ia ser esse contato? Apesar da gente querer, a gente queria muito que voltasse, mas tá um pouco complicado, porque assim, Outros segmentos. outros cursos, na verdade, que eu queria falar, outros cursos voltaram, e cursos que precisam de laboratório, sabe? Então, por exemplo, odonto voltou, enfermagem voltou, e eu fico meio assim, por que a medicina não volta? Tudo bem, a gente trabalha em hospital, a gente estuda em hospital, mas eu não queria a volta do hospital, porque eu sei que agora é inviável, além da lotação, médicos que estão em linha de frente, estão batalhando, estão lutando, estão realmente numa situação difícil. Eu só queria a volta dos laboratórios, pelo menos, sabe? Vocês não pensam que de alguma forma ou não voltar é porque justamente esses que são professores de vocês são médicos nesse hospital, então sobrecarrega humanamente, sobrecarrega mais ainda, e sobrecarregando a imunidade vai para baixo e aí a vulnerabilidade é maior. Eu acho também. Porque quando a gente pensa porque quando a gente pensa numa instituição escolar, a gente tem que pensar desde o zelador. É diferente de um shopping, é diferente de uma praia. A instituição escolar, ela abrange do zelador, o copeiro, a recepcionista. Então, quanto mais gente vai colocando ali dentro, são mais famílias vulneráveis ou não. Depende da crença de cada pessoa com relação ao nível de fato de contaminação. Então, pensar, quando vocês estavam falando aí, eu pensei, por que a faculdade de medicina não? Porque esses professores estão trabalhando, então vai ser uma sobrecarga muito grande. Aí vocês se imaginem no contrário. Hoje, se vocês estivessem na posição de médicos, trabalhando nos hospitais, ainda tendo que dar assistência nas faculdades, qual seria a perspectiva de vocês? É muito complicado, porque assim, também foi uma proposta de trocar os professores, sabe? Não botar os que estão de linha de frente, os professores que poderiam realmente dar a aula pra gente. Não seriam aqueles mesmos, poderiam haver troca de professor e tudo. Mas é uma situação muito complicada, porque... Mas vocês iam gostar de receber outros professores que não fossem aqueles que vocês sabem que são os oficiais? Não. Eu gostaria. Pra ter a volta, sim. Sim. O nosso professor de semiologia, de prática, por exemplo, é o nosso xodó, assim. A gente ama a questão da metodologia. São professores muito bons, são médicos muito bons, reconhecidos lá em Porto Velho. Então, assim, querendo ou não, ia ter o rodízio, né? Porque tem o rodízio de professores. E o rodízio de hospital. No hospital que a gente estava atuando, a gente estava com esses dois professores. A gente já estava acostumada há 2 meses com ele. E talvez se eu soubesse que eles teriam que terminar até, vamos supor, se eu teria que ficar com mais 2 meses com ele e trocasse por um outro, eu acho que eu não ficaria tão feliz, porque eu já estava acostumada, a gente já tinha uma intimidade, né, em questão de aula, de professor-aluno, de conseguir saber
fazer as perguntas, a intimidade mesmo que o professor cria com os alunos, né? Dentro da sala de aula, De dar liberdade para poder liberdade, de conversar. pergunta, de conversar. A gente já estava num nível onde, no nosso grupo, a gente já conversava de outras coisas, sem ser de aula, por exemplo. A gente perguntava muito como que estava lá a questão deles, porque eles estavam trabalhando na linha de frente e a gente sempre se informava. Professor, como que tá aí? Informa pra gente. Tanto que os primeiros casos que tiveram lá em Porto Velho, a gente ficou sabendo porque eram os nossos preceptores e que tinha essa comunicação com a gente dentro de sala de aula, né? Que eram os nossos professores da prática. Ana já não se importa tanto. Eu acho que eu já sentiria muito baixo. Mas é porque de um período para outro há uma troca de professor. Os meus professores do quarto não são os mesmos do quinto. Então acabaria que eu não faria muita diferença para mim, porque querendo ou não, com pandemia ou não, haveria essa troca de professor. Então, começar agora com novos professores seria o normal se não tivesse uma... Para ti, o vínculo não é tão relevante. Para ti, o mais importante é estar realizando aquilo que vocês estão vivendo, né? Que é a medicina, que é o estudo, porque vocês estão lá direto só para isso. Então, para ti, o foco mesmo é estudar e aprender e acabou. E também, assim, pelo fato que é uma situação em que é atípica, não é uma coisa que aconteceria se fosse no normal. Então, a gente tem que se adequar ao normal. Se o normal seria trocar os professores toda semana, porque eles poderiam estar contaminando no hospital, eu não tenho que, assim, não gostaria. Não, assim, eu preferia que ficassem os mesmos, mas se é uma realidade que tem que acontecer, por exemplo, eu não quero perder período, eu não quero me atrasar. Se tem essa possibilidade de haver troca de professor, para não perder, eu optaria por isso, se eu pudesse, né? Mas da faculdade. Então... Assim, com honestidade, o desempenho de vocês, a aprendizagem. Se vocês pudessem, mas dar em nota, pelo desempenho, pelo fato assim, do que vocês se esforçaram, do que vocês se dedicaram, mais o aproveitamento. Pode continuar. Qual seria assim, uma nota de 0 a 10, assim? Eu daria 7, porque eu conto como prática sendo metade. Então, já é um desempenho que cai muito, tu não ter a prática. Cai a metade, né? Porque é um período praticamente só de prática. Eu ia dar 4, 5, exatamente. A metade. 4. O de teórico acabou, eu achei que continuou muito igual, assim, sabe? Da aula teórica e estudar em casa. Isso Não, então vamos fazer assim. Não mudou muito. De prática, quanto que tu dava? 0, não tive prática. O aprendizado 0. Eu também botaria 1, 2. De teórica, Então, assim, de 0 a 10, 6. eu botaria 7. De teórica, né? Não, de tudo. Porque eu conto como 5. No geral. Teóricas. Então, no geral, eu boto 7. Um 7,5. Porque a metade eu não tive, que foi a prática. Do 5 para 0 eu não tive, realmente, sabe? Para mim foi 0 a prática. E a motivação também foi 0. Você não tem muito o que fazer, sabe? Não tem muito... é pegar o livro e estudar. É isso. Não tem assim, você se motiva porque você vai ver no hospital, porque é uma coisa que também motiva muito a gente, é ler no livro e querer chegar no hospital e fazer aquele procedimento, fazer aquilo. E não teve. A gente estava lendo no livro para realmente aprender, mas não ia ter aquela, como eu falo, emoção de você ler no livro e você ver como realmente acontece na prática, no hospital, no laboratório. Então, acabou que... E assim, até mesmo nas aulas, nos slides, algumas manobras, algumas coisas que teriam que ser realizadas, que a gente iria realizar, vamos supor, a gente estava começando a aprender a auscultar, né? Que é ouvir o coração, o pulmão que a gente precisa, o sistema digestório, que é uma prática médica, né? Aferir pressão. Então, assim, a gente já pegou esse começo, mas essas coisas, que é o que o aluno de medicina quer. Ele quer olhar, ele quer fazer, ele quer ver uma sutura que o professor dá aula, mas ele quer praticar aquela sutura que o professor deu aula na prática, no hospital. Ou ele quer só de você ir para o hospital, você já tem uma carga emotiva muito grande. De você lidar com pessoas debilitadas, de você lidar com pessoas que estão doentes, estão precisando de você.
e você sabe que você está fazendo parte daquele processo, né? Que a gente chama de processo de saúde e doença. E que você fica, cara, eu olhei Só de botar o jaleco, você já fica. tipo, botei o Já, eu vou possibilitar hoje, já bota o jaleco. Tu já Não vai deu passar. vontade de estudar em casa de jaleco, não? Ai, não, porque não tem prática. É Foi isso que eu falo, tédio. assim. Foi tédio. Foi tédio. É uma coisa assim que tu. É tipo, sabe quando você estuda por vídeo aula no YouTube? Pronto. Pra mim foi até a hora que foi isso. Vídeo aula no YouTube. Mesma coisa, só que com pessoas que eu conheço e tive o convívio, que são os meus professores. Mas era uma vídeo aula no YouTube. Eu acho que se encaixa muito a questão disso que a gente está vivendo com ainda a época de escola. Pelo menos assim, na minha escola eu estudei no Reino Infantil. A gente não tinha muito essa parte prática. Era aula, Teoria. chegar em casa, estudar e fazer prova. O tradicionalzão O tradicional. mesmo, sabe? Eu acho que lembrou muito a questão da escola e do cursinho, do vestibular, onde você tinha aquela Coisa maçante. aquele negócio Maçante. que é de olhar pro professor e tu, cara, eu tenho que assistir essa aula, eu tenho que chegar em casa, eu tenho que estudar. E o vestibular ainda tem um plus, porque você tem atividade para fazer. Na medicina eu vou pegar um questionário e falar qual é a pressão normal de um idoso. Não, Assim, é Não só pra tem quem sentido. isso é pra quem estuda e faz prova. No caso, a teoria a gente faz prova. Se A você fosse prática. fazer isso, era pra uma residência. Só que eu tô no quarto período, sabe? Então, É. acaba É vago demais. O cara quer ir para hospital, quer ir para laboratório, quer mexer, quer ver sangue, quer ver professor fazendo manobra, pegar aluno e faz manobra no aluno e ver como é e tal. Então, É acaba adrenalina. sendo Exatamente. adrenalina. Tinha alguma coisa na rotina de vocês anterior que ajudou em algum momento nessa nova rotina? Eu acho que só o fato da gente ser acostumado a estudar mesmo em casa. Porque querendo ou não, Ela quer participar. é o fato leva pra lá, pra dentro. É o fato de literalmente você saber que você é 50-50, né? Você consegue assistir a aula, faz a prática, mas você também tem que fazer sua parte de aluno, que é sentar e estudar. Eu acho que só isso, assim, que era uma rotina de antes que Quero pegar o livro e estudar. E como que a faculdade, vocês já falaram, né, que era para ser agora dia 13 de julho e que aí passou para agosto, que vai voltar a EAD e só em setembro a presencial. Mas quais outras orientações a própria universidade já ofereceu para vocês? Já começaram a distribuir vocês em grupo para saber quem vai em tais dias? Ou um grupo vai uma semana inteira? Não deram. A única informação que a gente tem de prática é essa, até agora, que vai voltar em setembro. não vai voltar, tá? Que Previsão de de voltar. voltar em setembro. Só. Então até lá vocês ficam aqui. Isso. Se não mudar, porque assim, em Rondônia está com um decreto que até 31 de dezembro as aulas. 31 de julho as aulas estão suspensas. Só que as outras faculdades particulares de lá estão voltando dia 3 de agosto, as práticas. E aí a gente não sabe se a São Lucas vai querer aderir. realmente ficar até setembro ou vai aderir igual as outras faculdades particulares que estão voltando em agosto. E aí? E aí que não tem o que Se fazer. decidirem, na hora que decidir, vocês pegam o avião e vão ou vão esperar um tempinho? Não, tem que pegar Imediatamente. o avião de volta. Porque como vai ser uma reposição de quarto período e também as práticas do quinto, nossos horários vão ser super entupidos de reposição e acaba que não vai ter como faltar ou perder alguma coisa, sabe? Porque vai ser lotado, porque vai ser prática de quarto e quinto período. A mãe de vocês vai junto? Vai junto? Vai junto. Não, só vocês. Ela falou que depende. Mas acho que não vai. Depende. Eu acho que talvez ela vá, porque a gente vai acontecer umas mudanças com a gente mesmo lá. A gente vai trocar De casa. De casa, a gente vai mudar a localização, o apartamento que a gente está, a gente vai mudar. Então, se ela for, vai ser para ajudar nisso, nessa mudança.
nessa mudança. Doeu a live? Não. Mais ou menos, eu tô suadinha aqui. Já passaram 45 minutos e 33 segundos. É verdade. Oh. A gente vai conversando e vai acostumando, né? Porque só tem nós três aqui. Agora vamos fazer uma pose para alguém tirar um print da gente. Eu tô assim hoje mais descabelada do que dos outros dias, que eu cheguei da rua ainda agorinha. Quase que não deu tempo. Ah, a mamãe tá perguntando por que tu fecha os comentários, que ela quer olhar as pessoas que estão interagindo. Porque eu não fiz o quê? Por que tu não abre os comentários? Eu já vou abrir. É porque se eu ficar, ou vai ou não vai. Eu tô sem óculos. No começo eu fiz as lives de óculos. Uma coisa Aí. que faltou acrescentar na minha fala. Uhum. Foi o que eu te falei da questão também da readaptação do convívio com a família, né? Aqui em casa, que eu acredito que a maioria, foi um dos relatos que eu tive dos meus amigos, que, tipo assim, o fato de a gente mora em apartamento, então qualquer barulho que é feito, a gente ouve. A gente está no quarto, trancado na sala. Então, o fato também dos pais da gente, irmão, papagaio, periquito, cachorro, tudo também influencia na questão da concentração. Isso é uma coisa que eu notei que foi da maioria, assim, dos meus amigos, todo mundo reclamando no Instagram, nos melhores amigos, nos Instagrams da vida, que não conseguia estudar exatamente por isso, pela questão da bagunça, do barulho, porque teve que ficar todo mundo em casa. Aí é pai, mãe, irmão, cachorro, papagaio, periquito dentro de casa. Aí a televisão, aí é um som, é um vídeo, uma coisa que também atrapalha muito, influenciou bastante. E cada um tem um tempo para estudar, tem uma hora melhor para estudar. Exatamente. Diz para a mãe de vocês, para Jaqueline, tapar os ouvidos, não assistir aí. Não ouvi o que ela vai falar agora. Vocês, de fato, à noite estavam estudando para aproveitar o silêncio ou foram dormir? Teve dia que De eu tédio. estudei, que eu gosto mais de estar de madrugada do que de dia. Eu odeio estudar de dia, eu só estudo de madrugada. Então, teve dia que foi estudo mesmo. Tipo assim, eu sou muito do meu tempo. Por exemplo, um dia que mamãe viajou, eu tava aqui sozinha, eu passei a tarde inteira estudando. Peguei o iPad e fiquei estudando. Eu passei a tarde inteira, assim, que eu nem vi. Fiquei lendo, fiquei vendo umas aulas, então eu passei o dia inteiro estudando. De noite eu gosto muito de ler. Eu gosto de ouvir. Meu cunhado que tá zoando, dizendo que é só mentira. Mas é verdade. Eu gosto muito de ler, assim, esses resumos que tem ai, meu Deus, como fala, artigo. Esses artigos mais resumidos, eu gosto muito de ver. Sei lá, eu tava assistindo um assunto que teve tal doença, eu gostava de ler. Ou até mesmo pegar esses resumos que a gente faz em manuscrito, que o pessoal manda no grupo. Eu gosto muito de ler, assim, antes de dormir eu leio, que é uma coisa rápida, de fácil entendimento. E aí depois eu partia para o livro, só para liberar a ideia, né? Liberar a questão do conhecimento. Então vamos pedir para alguém tirar um print da gente. Luísa, vem cá, Luísa, tirar um print. Dá pra... ela teria que entrar na live. Porque no meu celular eu fico com medo. Aí todo mundo depois me manda e aí eu escolho o que eu tô com menos careta, porque sempre eu tô de olho fechado ou alguma coisa. Tá. Vai, Luísa. Não, ela pode fazer assim. É o print da tela, né? Vai, avisa, Luísa. 3, 2, 1. Pronto. Vê se eu sair de olho fechado. Depois alguém olha se eu sair de olho fechado. Aí, Mais não, algumas pessoas. Peraí, deixa eu ver. Então, vamos... Não dá pra ver, Não não dá, vai travar. Não, mas aí com certeza outra mamãe deve ter tirado. Um monte de gente tirou. Eu sempre peço porque eu fico com receio de desligar a câmera. Pronto, abri os comentários para quem quiser se manifestar. A gente ainda tem alguns minutinhos aí antes do Instagram. Entrou um E a bocadinho. gente tá mandando coração, Luísa tá aplaudindo, ótima live. Obrigada pela audiência de todo mundo, assim. Quem quiser fazer mais alguma pergunta que eu não fiz, gente. Lara tá aqui, mamãe. Top essas doutoras, é verdade. Futura, gente, futura. Se a pandemia deixar.
Não, a gente já está profetizando. Não, aqui está tudo profetizado. Está tudo declarado que está tudo certo. É. Aí depois a gente só vai decidir qual vai ser a especialização de vocês. Ao nosso já tá interesse. mais ou menos encaminhado. Ainda não, Ana Clara? Mas eu só tô em dúvida ainda. O coração tá partido no meio. Quais? Pediatria e neonatal. Tipo assim, é meio ligado, mas eu penso em cirurgia neonatal, ou cirurgia pediátrica, ou só pediatria. E teu caso, Juliana? Eu é radiologia. É? Você é fotógrafo. Radiologia ou... É, a minha cara brinca que eu vou ser fotógrafo, mas é radiologia ou Ou o quê? Anestesiologista. Assim. Ai, o celular caiu. Anestesiologista ou radiologia, mas por tudo assim que eu já vi, eu acho que eu vou para a parte de radiologia, que eu gosto muito. É uma coisa assim que eu... A parte de anestesia é interessante porque ele dá com a dor, né? O anestesista tem aqui em São Luís, no Dutra, tem a Casa da Dor, o Centro da Dor. Uma coisa assim, que eles têm um trabalho bem interessante, profissionais de anestesia. É o que fica mais nas cirurgias, em tudo, é o que tem que ficar do começo ao fim, né? Porque qualquer complicação que tenha, o anestésico tem que resolver. Mas eu tô mais pro lado da radiologia, assim, eu gosto muito. Eu tive uma cadeira de princípios de imagem, a gente teve, e foi assim, uma coisa que eu fiquei encantada. Pra mim, é lindo, assim, eu amo. A questão da imagem, de repente, esse seu passado na arquitetura ficou o registro da imagem aí. Pode ter sido. Assim, é o fato também daquilo que às vezes que você vê na imagem não é o que realmente é também. Essa questão que tem que ter muito debate. Criterioso. O diz que é porque os médicos querem se safar, né? Os radiologistas que não sabem o que é. Disseram que tá o quê? O meu cunhado, que é médico, ele fala que é porque os radiologistas eles não querem ter responsabilidade. Que eles dizem que é um diagnóstico, mas é o médico que está te acompanhando que tem que bater o martelo. Uhum. Ele falou aqui que Fotógrafo, não tô dizendo. favor correlacionar com os dados clínicos que ele fala. Assim, eu, enquanto paciente, eu já vivenciei todas essas coisas de radiologista, de ter esse critério, de não ter esse critério, de falar aberração, assim, que tu que é leiga, tu sabe que aquilo dali é loucura que a pessoa tá dizendo. Tipo, uma vez eu tive uma situação num pós-cirúrgico de muita dor, e aí o médico chegou a dizer que eu tava com um abscesso, como se a minha cicatriz estava perfeita. A minha dor era interna e era uma outra coisa, uma outra questão, que tinha atingido o nervo, e aí, entendeu? Então, assim, toda uma situação. Então, de repente, nós vamos ter uma pessoa que vai saber analisar todos os nossos exames. Vai ser legal. Direitinho. 4 anos e meio. Aqui é 4 anos. 4 não. E ainda tem especialização, a residência. Clínico geral, que tu vai saber um bocado de coisa. Não é não? Meninas, muito obrigada, sim. Foi uma fofura, o tempo voou. E aí vocês não ficaram constrangidas. Deu para falar tudo direitinho, Juliana? Deu. Falar, tu sabe que é aqui, né, meu irmão? Sabe o que eu tava prestando atenção aqui? A gente arruma o cabelo igual. Exatamente. Eu tava aqui, ó. Arruma o cabelo igual. Obrigada pela audiência de todo mundo, por terem participado. As mães corujas, a minha e as de vocês. Pelas irmãs também que estão aqui, tanto Luísa quanto Lara. E a Yasmin está aqui, vocês ainda não têm sobrinha. Daqui a pouco a Luísa está providenciando sobrinho para vocês aí. Aí falando a Clara toma de conta, pediatra da família. É verdade. Pois é. Ela disse que não? Daqui uns 5 anos. Daqui a 5 anos? É o tempo que ela termina tudo, Luísa. Exatamente, e vem pra cá pra me ajudar. Eu sou babá. Aí essa parte de ajudar, não. Ela vai ser médica pediatra, ela não vai ser babá. Gente, beijo. Antes que o Instagram faça alguma bobagem aqui. Brigadão, brigadão. Obrigada. Fique com Deus. Linda. Você